dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é a Party. Estamos gravando mais um Blimecast, o podcast do Blime. O site fala tudo sobre o mundo do boys love e do yaoi. E o tema de hoje é nada mais, nada menos do que a série gay do momento, que tá todo mundo surtando na internet, ou pelo menos nas bolhas que não são as bolhas da Fujoshi, que já conhecem isso de longa data, que é Heated Rivalry, ou Rivalidade Ardente, que é uma série de rock com personagens gays, escrita pela Rachel Wright, e está fazendo um sucesso horroroso atualmente. E por ter essa conversa aqui de hoje, estamos com... Oi, gente, Ari Sussag, eu sou redatora aqui do Blime, tradutora e faço umas postagens às vezes aí no blog. Oi, gente, eu sou a Yane e também tradutora, redatora, responsável por ajudar o Blime também. E é isso, vamos falar de rock gay hoje. Rock gay. A gente vai ficar chamando a série de rock gay, mas pra quem tá acostumado com esse tipo de mídia, nem nenhum espanto. Eu acho que antes de começar a falar um pouco mais do tema, eu acho melhor fazer um background se você tá chegando aqui e você não conhece o Blime. Todo mundo aqui na conversa do mundo Blime per se gosta de mídia boys love, que é, como a gente chama, o gênero / demografia de histórias asiáticas de homens que gostam de outros homens. Então a gente tá vendo muito como alguém de fora, apesar de Rivalidade Ardente essa série falar com muitos clichês e temas que dialogam com a gente, isso vai comentar ao longo do Blimecast. Então não se espante com as nossas impressões, a gente é tudo bicha velha nesse meio, já conhece tudo isso aqui. Então ele não tá vindo num ponto de, meu Deus, nunca vi algo assim antes, que eu acho que justamente esse é o ponto. Que eu acho que a gente começa muito discussão do porquê a gente tá falando dessa série. Porque o Blime, em geral, a gente foca muito de mídia asiática. A gente fala principalmente coisa que sai do Japão, mas também fala de China, Coreia, Tailândia, na medida do possível. Mas essa série teve um sucesso horroroso. A série saiu pelo serviço do streaming Crave, que no Canadá, porque a autora e as séries de livros é canadense. Que ninguém esperava esse sucesso todo. Explodiu na internet, depois foi lançado pela HBO. Tá disponível na HBO aqui no Brasil agora também. E cresceu assustadoramente de público, apesar da série de livros, em que é baseado a série, principalmente do Rivalidade Ardente, que é o livro que a série faz adaptação direta, tinha seu sucesso, mas todo o gênero de rock, não só rock gay, mas rock em geral, muito popular, principalmente no BookTok da vida, já é um gênero famoso de longa data. Até fico meio surpresa do sucesso disso com públicos que não são diretamente países que jogam rock. Agora vai ter, por causa das Fujoshi, agora vamos ter... Daqui a 10 anos vamos ter Brasil no hóquei no gelo nas Olimpíadas, eu acredito. Por exemplo, aqui no Brasil, sabe, eu achei até engraçado, porque a gente nem tem noção do que é um jogo de hóquei, né? Porque o sucesso da série é meio engraçado, porque pra muita gente parece uma coisa meio óbvia posteriormente o sucesso, que, vamos pegar a história de hóquei, que já é muito popular, com leitores de livros em geral, e pegar um casal gay que também tem seu sucesso e juntar os dois de uma forma que explodiu com tudo. O que eu acho meio engraçado, porque pra gente que já gosta desse tipo de mídia há muito tempo, dentro do meio do BL, principalmente de shippagem, séries de esporte costumam ser material farto pra esse tipo de coisa. Eu acho que se você acompanha o Blime, você já sabe quem já fez Blimecast, principalmente de Haikyuu, de outros animes e mangás de esporte que alimentam um público que shippa muito os personagens, porque é prato cheio pra gente. Inclusive, uma das origens do Boys Love veio do Boys Love atual, veio do yaoi nos anos 80 com as doujinshis e quadrinhos independentes que faziam shippagem de séries populares de esporte como Super Campeões, depois Slandan, que agora depois teve todo o buraco que foi uma geração de Kuroko no Basket, Free, Haikyuu, etc. Então, não parece ser uma ideia, muito inovadora de querer fazer. Não, vamos pegar um negócio de série de esporte e transformar em gay, pra valer dessa vez. Eu acho que pra todo mundo que lembra de Yuri on Ice, que apesar de não ser BL, foi um sucesso estrondoso. Eu diria que essa série me lembrou muito o sucesso de Yuri on Ice. Foi uma série que ninguém dava nada e de repente explodiu, sabe? Então, eu também achei um pouco engraçado isso, mas assim, Heated Rivalry não é nem a primeira mídia ocidental, por assim dizer, que faz isso, porque eu lembrei muito de Fence, né? Que é um quadrinho... É que, assim, quem escreveu é australiana, eu acho, ou da Nova Zelândia? É australiana, é autora de Príncipe Cativo, a C.S. Pacat. E quem ilustrou, eu acho que é uma artista mexicana. Então, a nacionalidade tá meio por aí, mas Fence é uma história em quadrinhos que eu, inclusive, fiz resenha escrita no blog do Blime sobre esgrima. E ela também tem personagens abertamente gays. Então, fica aí a recomendação para quem quiser ir atrás. É uma série bem divertida também. E saiu no Brasil, né? Pela Record, eu acho. O selo jovem deles, que agora eu não lembro o nome, mas foi pela Record. É o selo Galera.
Como eu falei, não é novidade, mas eu achei interessante porque, por exemplo, já teve outras séries ocidentais que lidam com casais LGBT, casais gays, mas estão tendo muito sucesso. Eu acho que, por exemplo, Heartstopper, Love, Simon, filmes como Call Me By Your Name, que tiveram grande repercussão de público e de crítica, também chamaram grande atenção, mas não chegaram no nosso radar da forma que essa série chegou agora, que é a série de hockey. Eu acho que principalmente pegando o lance do Book Talk, desse livro de rock, que geralmente tem capas bonitinhas e são séries com altas quantidades de sexo, Rivalidade Ardente não faz diferente, e tem uma quantidade horrorosa de cenas de sexo, estou falando isso com uma coisa ruim. E acho que a surpresa de todo mundo foi que quando a adaptação saiu pra TV, a adaptação da série, eu fiquei surpresa, porque eu costumo ver série ocidental, não vejo tanta preta, mas costumo ver, mas eu fiquei surpresa com a quantidade de cenas de sexo, de mostrando assim, tipo, clara e lindamente dirigidas. A direção das cenas sensuais são muito boas, inclusive. Palmas pro diretor e pra toda a fotografia da série, achei muito boa nesse quesito. Principalmente porque a gente tava vindo de uma grande debate ao longo dos anos de como séries americanas e filmes americanos, principalmente produções ocidentais, estavam diminuindo a quantidade de cenas adultas ou eróticas, justamente porque estavam vivendo de tempos mais puritanos, as pessoas estavam diminuindo toda aquela discussão que a gente já viu de a cena de sexo é necessária pro plot ou não. O botão de pular a cena de sexo, né? Toda a história da porra do botão. Sim. E não sei o que, sabe? Sim, aí foi uma surpresa ver essa série, porque, pô, primeiro episódio tem 2 cenas de boquete, eles se pegando altamente do banheiro, eu tipo, gente, não tava esperando. Foi uma coisa muito assim, não tava esperando real. E é o tipo de história que aí a gente pode falar com a relação depois da série, porque eu acho que Rivalidade Ardente puxa muito do universo de clichês e literatura de fanfic slash. Nesse caso, que é como é a contrapartida ocidental do clichê de dinâmicas de fics do tipo, que também tem a ver com o BL, com a mídia asiática, porque é uma coisa que eu falo muito, já comentei algumas vezes, que eu acho que o BL principalmente não é um meio que é um dos poucos meios, principalmente de anime e mangá, mas eu acho que em geral atualmente, em que sexo não é uma coisa que você pode remover da história de uma forma tão simples, porque tanto as demonstrações sexuais explícitas quanto as demonstrações de conversa e desenvolvimento têm um peso igual, sabe? O sexo é importante na relação dos personagens, porque relações humanas envolvem sexo, então é normal que isso seja retratado e comentado e falado sobre. E Rivalidade Ardente meio que reflete isso. Por mais que as cenas sejam muito legais e divertidas de assistir, muitos momentos é de desenvolvimento de personagens, desenvolvimento do relacionamento deles aquela cena. Então você não pode simplesmente cortar, sabe? Sim, sim. Se você for pular a cena de sexo, tipo, tanto o livro quanto a série, você pula boa parte do negócio todo. Não, sim, você corta 70% da série vai embora se você cortar o sexo. Sim. Eu falei, quem dera anime BL tivesse essa coragem, tipo assim, não vamos cortar porra nenhuma, bota isso aí. Fiquei com um pouco de inveja. Eu lembro que uma vez, só comentando aqui, eu não vi a série, eu sou o contraponto entre nós três aqui, eu só li o livro. Eu pretendo ver a série depois, mas eu não tive tempo. Eu lembro que eu vi alguém comentando, tipo, que antes da série sair, estavam comentando, nossa, mas como vão adaptar isso? Vão pular o sexo? Aí depois alguém no Twitter comentou, não, pera, eles só não pularam nada, eles só botaram o sexo mesmo. Tipo, no sentido que não estavam esperando, tipo, ficaram, nossa, mas como vão adaptar isso? Tipo, como a gente fala mesmo do que tá acontecendo na indústria de, sei lá, de anime esses últimos tempos. Você vê, infelizmente, obras com muito sexo, vamos dizer assim, tem menos chance de serem adaptadas, eu acho, tanto pra anime quanto pra live action. Ou séries que tem cena de sexo, elas são skipadas, tipo, pulam por elas. O mangá do BL Sekai, a light novel do BL Sekai tá fazendo assim. Dá pra falar que o mangá é shoujo, enquanto a light novel apesar de que light novel tem uma estrutura diferente de classificação, mas a light novel é um BL e tem cena de sexo, por mais não seja, nossa, tanto sexo assim, mas tem cena de sexo. Mas o mangá e o anime seguem o caminho de tipo, a gente vai mostrar que aconteceu, mas nada muito explícito, sabe? Então, infelizmente, é uma tendência. É uma pena, porque limita muita série boa que tem sexo, sabe? Então, acho que isso é mais uma questão do Japão mesmo, porque na Tailândia já é outra história. Eu não assisto os doramas tailandeses, mas só de ver os GIFs eu sei que eles deixam bastante coisa também. O que é um ponto, por exemplo, a adaptação de Dakaichi que saiu por lá deve ter sido interessante, sabe? Sim, mas eu acho que mesmo na Tailândia, tipo assim, pelo que eu já vi de cena sexo de novelas da tailandesas, tipo assim, tem a questão de mostrar, de ser íntimo, de ser sensual, mas eu acho que a série ainda vai um pouquinho além. Eu acho que tem muita influência também do diretor da série, que é o Jacob Tyner, que ele é um homem gay. Ele falou que tentou adaptar e deixar da forma que deixa, por exemplo, o sexo gay como uma coisa bonita de se observar, de você assistir, ser prazeroso de ver.
E por isso que eu fiquei brincando antes da gravação e quando eu tava vendo que eu falo que a melhor coisa da série é a bunda do Ilia, porque a câmera dá uns close que eu fico assim, parabéns! Parabéns pro câmera, muito bom. E é tipo, tem uma sexualização do corpo masculino de uma forma que você não costuma ver. O que eu achei muito interessante na série. O que é bem legal de observar, né? Mas... O que é ótimo, eu apoio 100%. Eu quase tô falando aquele meme que eu vi aqui. Aquele meme uns tempos no Twitter, Blue Sky, tipo, que é uma menina genérica de anime falando assim: Yaoi é a vingança das mulheres pelo período que elas não podiam votar. Aí eu falando aqui, não, tem que ter sexualização masculina assim, é a vingança e tal. Eu também fiquei meio assim, porque, tipo, contexto pra quem está nos ouvindo pela primeira vez, assim, eu sou lésbica. Aí eu assisti a série e eu fiquei, tipo, sim, bastante homem, entendo. Mas, assim, parabéns pra quem gosta. Assim, pra quem gosta de homens, independente do gênero, é uma série que valoriza o corpo masculino de uma forma que eu fiquei nice. Foi divertido de assistir. Mas o que eu acho que é interessante, porque eu acho engraçado que a primeira vez que eu ouvi falar dessa série, nem foi pela série, foi uma menina no TikTok comentando o livro. E ela falou que tinha lido, e era uma daquelas reviews bem exageradas de BookTok, tipo assim, meu Deus, o que eu faço da minha vida agora? Eu li isso aqui, minha vida nunca mais vai ser a mesma, eu preciso de ler todos os livros, preciso de tudo isso. O que na minha visão foi até meio engraçado, porque era claramente uma fujoshi surgindo ali, sabe? Era uma coisa meio, meu Deus, mudou a química do meu cérebro, o que eu faço? E era meio engraçado, porque nos comentários do vídeo eram muitas pessoas te recomendando, lê tal coisa, vê tal coisa agora. Era tudo série geralmente BL, seja japonesa, coreana, tailandesa, eu recomendo geralmente a pessoa ver pra ela ir atrás, ela tipo super interessada. E eu acho que teve essa conexão, principalmente com o público que gosta de mídia asiática, que tipo, a gente já conheceu isso. Não parece uma série tipo Rivalidade Ardente, que é bem explícita, que é bem na cara, que mostra coisas que, por exemplo, a gente reclama de outras mídias também. A gente vai ter anime ou live action de BL e a gente fica, vão cortar o sexo ou vão diminuir, não vai ter o que a gente quer ver, e essa série realmente cumpre isso. Mas eu acho que o pico foi que a palavra fujoshi caiu na boca do povo, que é o meu maior pesadelo atualmente, que eu fico meio desesperada com isso. Falando de... Porque eu não sei como isso começou, mas a palavra fujoshi começou a cair na boca do povo que tava vendo essa série, que amou a série, começou a ler fic, começou a querer entender mais, começou a surgir essa onda de pessoas, e essa palavra caiu na boca do povo, que pra quem não sabe, pra quem quer explicação clara pra você não se basear no que o que quer que seja que você tenha ali no Twitter, fujoshi é o termo japonês que a gente usa pra mulheres que gostam de mídia asiática que envolve relacionamento entre homens. É só o que significa. A pessoa é fã de BL, ela é fujoshi, simples assim. Não tem muito mistério nisso aí, não tem uma classificação, não precisa de muitas barreiras pra ser considerado fujoshi. Só que eu acho que fujoshi vai muito mais pro lado da palavra otaku, tipo assim, de você ser uma pessoa que é muito entusiasta com aquilo, que você é fã. E eu fico meio colocando assim, não vou ficar reclamando quem só vê Rivalidade Ardente e Yuri on Ice se chamando de fujoshi. Não tô aqui pra ser fiscal disso. Não é minha função. Mas foi meio engraçado, porque eu acho que o pico disso foi quando teve recentemente a matéria na New York, na revista New York. Não confundir com New York, que é a revista que eles comentam na série, são revistas diferentes. Tem uma matéria de capa falando sobre Rivalidade Ardente. E era uma moça segurando 2 bonecos com um Now Kiss. E a subchamada era explicando o que era fujoshi. Eu fiquei... O que tá acontecendo? Essa é uma das revistas de maior circulação dos Estados Unidos. Por que tem a palavra fujoshi na capa? O que está acontecendo? Assim, primeiro, antes da gente falar da repercussão, a gente tem que falar um pouco sobre, assim, vocês gostaram da série? Eu gostei. A Paty falou, mas a Alice não tanto. Eu gostei, eu achei bem bonitinho, é tipo bem fofo. E tem as cenas de sexo, eu achei muito bonito, muito sensual, assim, e tal, bem ardente isso. Mas, assim, eu achei muito, como a Aline falou do livro, ela falou, nossa, parece muito fanfic, isso não é um elogio e não é uma reclamação. Foi o que eu achei da série também. A história em si é muito... Assim, gente, de 2014 a 2018, mais ou menos, eu morava na tag de Yoamushi Pedal no AO3, que, pra quem não sabe, é um anime de ciclismo. Então, é muito trope que eu vi nas fanfics de anime de esporte, sabe? Então, tanto aquele casal lá, o secundário, na série, pelo menos, né, o Kip e o Scott... 100% saídos de uma fanfic, sabe? Eu ia falar justamente, eu gostei da série, tipo, é divertida, a série é bem feita, a cinematografia, eu gostei muito da trilha sonora, inclusive,
eu acho que o episódio daquele que toca tatu com eles na boate, eu fiquei tipo assim, melhor escolha de música possível. Exatamente, sabe? Melhor escolha de música possível. Mas eu acho que eu apreciei muito mais as questões técnicas da série pra fazer aquela história, porque a história choquei. É o que a Alice falou, pra quem já lê fanfic, pra quem já lê BL, tudo ali não é novidade. Tipo assim, eu não vou reclamar, porque eu já li 30 milhões de histórias que tem os mesmos clichês e tô adorando toda vez. Mas eu acho que o que me pegou, o que eu gostei foi da dinâmica do casal. Eu acho que da série o Ilia é a estrela do casal. Ele é um personagem muito divertido de acompanhar. O humor dele é muito bom, o ator faz muito bem o papel. Então, tipo assim, toda vez que ele começa a fazer piada e sacanear com o Shane, eu me divertia, sabe? Era bem legal a dinâmica deles. Eu também, cara, eu gosto muito dele. Sim. Apesar de que eu gosto mais do Shane. Eu não falei, eu gostei do Shane, tipo assim, ele é legal, mas tipo assim, o Ilia, eu fiquei, tipo, ele é divertido, sabe? Eu acho que o drama dele eu também achei mais interessante. Ele cumpre muito a cota de menino bonito triste. Sempre um europeu bonito triste, né? Sempre. Essa tradição nunca vai morrer. Pois é. Inclusive, eu vi que o segundo livro deles, porque é uma série, né, de livros que a autora escreveu. E o último livro da série, se eu não me engano, é sobre eles. E eu li que comentários que é muito focado no drama do Ilia e tal, em relação à questão da mãe dele e tal. Aí eu fiquei, que interessante e tal, porque o Shane, eu falando aqui como alguém que leu o livro só, eu não vi a série, eu pretendo ver a série, mas a vida me atropelou. Enquanto o livro foi mais tranquilo de ler. É assim, eu sou muito chata com as coisas, como todo mundo já deve saber, que me segue no Blue Sky. Eu acho que a Paty e a Alice tem um pensamento similar com essas coisas. Que é a questão de transformar a fanfic em livro. Tipo, eu sei que a autora... E, obviamente, não é uma crítica quem faz isso, mas no meu caso, eu tenho uma coisa que é tipo, fanfic e livro tem valores diferentes. Eu acho que os dois têm seu valor, mas tem coisas que fanfic faz de um jeito que eu acho que não dá pra aplicar num livro. Por exemplo... todo o setting de somos dois caras que, entre aspas, se odeiam, ou são rivais, né? Eu considero rivais, eles são inimigos porra nenhuma. Eles não se odeiam, né? Eles não se odeiam, tipo, eles ficam falando merda pós-jogo, é muito rivalidade, sabe? Não é, inimigos pra namorados, é rivais pra namorados. Inimigos vão ter que odiar a pessoa, você quer acabar com a vida dela. Pois é, eles só são meio pau no cu um com o outro, às vezes, e transam, tipo, aí depois percebem que, não, peraí, eu tô afim desse cara, maybe... Tá, mas aí, tipo, esse setting Na verdade, eu sou suspeita também, porque eu não gosto muito de Alternative Universe, mas eu consigo ver como funciona quando você já conhece os personagens. Tipo, a Alice e a Paty devem ter lido 1000 fanfics de Yoaped e Haikyuu e, eu não sei, Kuroko no Basket, etc, etc. Porque é um set que eu só não consigo ver como funciona. Então, no começo do livro, demorou um pouco a me pegar, porque eu tô tipo, eu tô vendo que tem sexo, e tem muito sexo. Tipo, no livro é muito engraçado. Eu tipo, carai, ok, é realmente muito sexo. Não é uma reclamação, é tipo, nossa, é muito sexo. E eu costumo ler as coisas sexo mais em inglês. Eu fiquei, porque eu peguei a versão da editora Out pra ler, o do Kindle. Eu não vou me atentar muito na questão de qualidade, porque eu não li o original, né? Não tenho como julgar isso. Mas é muito escrita de fanfic. Como eu disse, a Alice comentou, eu já disse, isso não é um elogio nem uma crítica. É um fato, sabe? Tipo, tem as tropes, tem coisas lá que eu vejo, eu já tô vendo o que vai acontecer. Vai acontecer de um mal entendido, eles não se falarem, vão voltar e vai ter muito sexo. E é isso que acontece. Tem problema? Não, mas aí fica tipo... E aí o livro me pega mais... quando eu começo a me importar mais com eles, sabe? Tipo, no final tá tipo, que fofos e tal, eu amo vocês, coraçõezinhos e tal. Mas aí no começo é tipo bem... Mas é assim, livro tem que fazer esse esforço mesmo, sabe? Mas eu gostei do livro, eu terminei com, que gracinha e tal. Ver como eles lidam, tipo, eu tenho que ver a série porque... além do casal ser muito bonito, tipo... Uma coisa que pega nesses casos é uma química boa entre os atores, e todo mundo falou que eles têm uma química boa, então eu tô interessada em ver. A química deles é muito boa, sabe? Sim, é o que vende a série, que eu acho que é o que, justamente, que a Aline falou, que a questão de vídeo fanfic é porque eu acho que fanfic tem muito já tem um valor, tipo, já implícito, porque você já conhece o personagem, você já conhece o universo, já conhece a dinâmica. Então, quando você vai ler um livro, a ideia é que o livro te venda os personagens e o casal, porque, tipo, você não conhece as pessoas, você não sabe quem são essas pessoas, tem que te vender elas. Eu acho que a série, que nem eu falo, apreciei muitos aspectos técnicos, porque o casal só foi me pegar depois que teve a cena da boate, que foi aí que eu fiquei, ok, agora eu me importo com o que tá acontecendo com eles. Quando eles se separam, que eu acho que quando eles ficam mais interessantes, que aí dá espaço pra cada um meio que, entre aspas, se desenvolver, e aí eu entender o que tá o peso quando eles voltam. Mas... Então é isso, eu acho que demorou um pouco. Por isso eu demorei pra gostar do Shane, porque eu demorei, tipo, a ficar, o Shane, como é que ele tá? Beleza, eu certinho, que quer ser um bom exemplo pra família e pro esporte.
E o Ilia, tipo, o drama dele é mais evidenciado na série, então eu acabei me relacionando com ele mais rápido. Uma coisa, eu tenho muito interesse também, porque, tipo, eu tava na série em si, porque eu sou meio mil pé atrás, como vocês sabem, sobre essa questão de representatividade. Não porque eu achei ruim, obviamente, eu achei muito legal à medida que a série foi aparecendo. Começou a aparecer coisa no TikTok, no meu TikTok, antes de eu ler o livro. E aí aparecia muito jogador, seja homem, seja mulher, falando de eu queria ter visto essa série quando eu tinha 15 anos, quando eu tava jogando hockey, tava jogando basquete, no contexto dos Estados Unidos. Felizmente aqui eu ainda não vi no contexto do Brasil ninguém dizendo uma coisa similar, né? Mas aí eu fui ler sobre na Wikipédia e muita gente elogiando o fato do ator lá do Shane atuar bem, porque o Shane, ele, e aparentemente a outra confirmou, ele é um cara, eu não sei se é o termo certo, birracial, ele é gay e ele é autista. Isso explica coisas. Explica bastante coisa, eu não sabia, porque isso talvez seja mais evidente no livro, né? Ele foi muito elogiado por isso, o ator dele, porque ele atua de um jeito que a gente não tá acostumado a ver a atuação de autista, que é aquele negócio muito estereotipado, tipo, Sheldon do Big Bang Theory e tal. E, tipo, aí eu fui lendo o livro, pera, o quê? Aí quando eu fui lendo, ele, tipo, eu não sei se tem isso na série, mas tem a parte dele fazendo um plano de 10 anos pra ficar com o Ilha lá, com a história. Sim, tem na série. Tá certo. Tem na série. Ok, é um artista, sim, tá certo, eu tô vendo. Aí eu fiquei, que interessante. Tem isso na série, só que eu não li tanto como... Porque eu vi essa questão do autismo, mas eu não li tanto, eu li mais como ele ser o preocupado do casal, que ele que tá pensando 10 passos na frente de tudo, enquanto o Ilha é daquele que mais vive o momento, sabe? Eu achei interessante. A questão da representatividade também, assim, pegou um pouco pra mim, porque contexto pessoal, eu meio que acabei de me assumir pra minha família também, assumir minha namorada e tal, então, tipo, principalmente do Scott com o Kip, que o Scott tem todo o drama de que o Scott não consegue assumir o Kip nem, tipo, pra sair na rua de mão dada com ele, porque ele tem medo de que descubram. Eu vivi 3 anos, meu namoro vai fazer 3 anos em breve, e eu só fui assumir minha namorada pra minha família agora, sabe? Então foi uma coisa que pegou, assim, também. Mesmo que eu não seja um jogador de hockey, bateu perto de casa também, sabe? Pô, agora eu tô me sentindo mal porque eu queria criticar esse casal. Não, porque a cena deles é muito boa, o medo dele é muito incrível. A cena que ele abertamente, tipo, assume o Kip é muito bonito. Tipo assim, todos os clichês possíveis eu não vou reclamar, o clichê funciona por um motivo. A trilha sonora, tipo, ótima também, toda a expectativa dos todos os personagens assistindo a cena, muito boa. Mas o que eu ia falar é que eu demorei o Kip e o Scott, tipo assim, um casal assim... Eu falo, pra quem me conhece, um dos meus casais favoritos de Haikyuu é o Bokuto Akashi. E esse casal é amaldiçoado com o universo alternativo de cafeteria. É amaldiçoado esse casal. Tem trilhões de fanfics desse tipo. Aí eu fui começar o episódio dele, eu fiquei tipo, não, de novo não, chega. Eu conseguia prever, por assim, cada cena, não vai acontecer isso, aí vai ter um comentário disso, aí ele vai na festa, lógico que ele vai trombar com o crush na festa. Ficava assim, gente, chega, eu já vi isso 30 milhões de vezes, não aguento mais. Mas eles são um casal fofinho. Sim, eu fiquei assim também, sabe? Eu fiquei assim também, mas a parte que ele tem medo de se assumir e tal, eu fiquei, é meio isso. Mas é importante até porque eles que meio que são o gatilho pro Shane e pro Ilha pensarem mais sobre a relação deles a longo prazo. Porque até lá tá uma coisa muito ambígua dos dois. Pra mim, o momento mais... Assim, porque tem muitos momentos no filme, mas o momento, tipo, mais BL possível foi eles... Acho que foi no penúltimo ou último episódio da série que eles estão, tipo, fazendo sexo. E estão tendo uma conversa, tipo, super fofinha no meio. Verá, isso só rola em BL, ninguém... pra ter essa conversa no meio deles se pegando, sabe? É bem essa vibe. Mas... eu gosto da série, eu acho que fica assim, eu me diverti. É aquela coisa, só não me deixa louca, porque como eu falei... Não são os tipos de Haikyuu pra me deixar maluca, igual foi daquela vez. Eu já vi todas essas dinâmicas. Apesar de que acho que o meu favorito provavelmente é o Ilia. Eu gostaria de... Se tivesse... Provavelmente vai ter nova temporada. Eu provavelmente vou ver, porque eu quero ver mais da história do Ilia. Eu acho a história dele interessantíssima. E o Shane é um fofinho. Eu gosto muito dele. Ele é fofinho. Eu só quero deixar a minha crítica, que eu acho que... Eu não sei como é no livro, mas... Tem a cena fofinha de quando o Shane tá todo dopado de remédio. E chama o Ilia, tipo, pô, vamos lá pra minha casa de campo, vai ser muito divertido, não vai ter ninguém lá, a gente vai ficar sozinho, é muito privativo, não vai ninguém incomodar. Aí você chega na casa, tipo, todas parecem de vidro, e em volta eu fiquei, onde é que você é discreto, pelo amor de Deus?
E eu não conseguia curtir o episódio, que eu ficava paranoica. A gente começava a se pegar, eu veria alguém vai pegar ele se pegando. É tudo de vidro, tudo transparente nessa merda. E já aconteceu isso. Pior que essa cena apareceu tanto no meu TikTok. 1000 versões de, tipo, bichinhos fazendo essa cena, gatos fazendo essa cena, tipo, com... Porque é muito bonitinho, sabe? E aí, quando eu fui ver a cena, eu só fui ler essa cena no livro depois. E a cena da série é muito melhor pela atuação do ator do Shane, sabe? Sim. No livro é ok, mas, tipo, o ator do Shane entrega muito mais. É muito engraçado. O Shane, tipo, dopado, e o William, tipo, eu não posso fazer isso, sabe? É muito engraçado. Não, se fosse um anime, ia ser cena que os dois já tá em formato chibi, com, tipo, florzinha no fundo. E ele, tipo assim, bora pra minha casa de campo. Ia ser muito assim. Pois é. Foi muito bonitinho. Eu tinha visto essa cena no TikTok, eu vi as montagens dos memes. Eu tava curiosa pra ver como ia ser na série. Na série foi muito bonitinho. Então, tipo, valeu, foi muito bom. Parabéns pros atores que vendeu totalmente a breguice daquela cena. Mas... eu acho que aqui são esses elementos que meio que pegaram o público em geral, porque são elementos universais. Tipo assim, não tem nada... Como eu falei, Rivalidade da Gente é uma série clichê, mas clichê funciona por um motivo. Já li 300 BL com o mesmo exato clichê, eu vou continuar lendo com o exato mesmo clichê porque eu gosto. Então a gente ficar falando que a série é previsível, que lembra fanfic, não é necessariamente uma crítica, é só tipo, é a dinâmica que você tem que ir da série, sabe? Não é uma dinâmica que eu vou, sei lá, se eu vou ver Call Me By Your Name, eu não tô esperando essa dinâmica nesse filme, sabe? Tô esperando outra coisa. Sim. Foi uma coisa até que eu comentei que, tipo assim, por mais que tenha visto de fanfic, que pra quem não sabe, essa história especificamente era baseada numa fanfic de Capitão América, que era Capitão América e Bucky, que eu acho. E a autora diretora Fic publicou como livro. Então tem essa questão. Era um universo alternativo desde o início. A autora falou que começou a publicar a fanfic meio que já pensando em fazer livro, que isso pra mim é o que me incomoda um pouco. Porque pra mim, se você publicou fanfic, e aí a fanfic cresceu, e aí, pô, dá pra lançar um livro disso? Eu fico meio ok. Mas se você já começou planejando publicar livro, eu fiquei meio, isso foi uma estratégia desde o início, sabe? Isso me incomodou um pouquinho. Não é pra cancelar a autora nem nada do tipo, mas eu não gostei muito da atitude, sabe? Eu não ficaria muito feliz com isso, de ser usada de isca pra um negócio que ainda não saiu. Mas é isso. E essa é a repercussão da série, que eu acho que foi que explodiu nesse sentido. Acho que é o fato, todos os fatores combinaram pra explodir. Seja das cenas de sexos bem feitas e não censuradas, do casal de atores ter uma dinâmica muito boa, da série ser curta e ser bem direto ao ponto, de ser bem feitinha. Que, tipo, são 6 episódios. Você vê isso numa tarde, sabe? Se quiser. Eu acho assim que uniu... Eu lembro que eu vi essa série... Eu comecei a ver coisas sérias quando eu entrava no Twitter, às vezes, e aparecia um gif aleatório. Quando eu vi, era, tipo, claramente uma cena de sexo, mas, tipo, não tinha nada explícito, então dava pra postar um gif e eu ficava, uou! Achava que era um filme, mas aí eu fui ver era da série. E aí, quando eu comecei a prestar atenção, tinha muita gente falando sobre. Então, eu não peguei a parte que ela tava passando tanto quanto eu vi depois, sabe? Tipo, no sentido de eu vi o que começaram a comentar depois. Aí eu comecei sabendo o nome dos personagens e tal. E aí foi isso. E aí, quando eu fui vendo, o negócio tava ficando muito grande. Tipo, eu não sei de novo que me incomoda, mas tipo, o que tá acontecendo aqui, sabe? Eu fui ver sobre essa série quando ela saiu, sabe? Eu não sabia de nada do livro, nem nada. Eu só fui ver quando ela saiu que começaram a falar é a série gay feita com a Lei Rouanet do Canadá. Aí eu vi. Não, assim, eu devo ter ouvido falar primeiramente pelo livro, porque o livro começou a aparecer pra mim, mas, tipo, vira e media aparece coisa pra mim do BookTok, então, tipo, eu já sei do gênero romance de rock, então pra mim não foi uma surpresa. Mas aí, quando saiu a série, o negócio explodiu ainda mais. Aí começou a aparecer muita gente falando da série, muita gente falando sobre os personagens, como se fosse a melhor coisa ever. E aí eu fiquei meio pé atrás, porque eu não confio em palavras de americano quando vai falar de coisa gay, porque eles sempre aumentam mais do que deve ser. Exatamente. Então, porque quando falaram que tinha o alto sexo na série, eu falei, eu vou ver pra ver o que eles estão falando que é verdade, porque já falaram essa e não era tudo isso. Nesse caso era verdade, então fiquei feliz que pelo menos dessa vez não exageraram. Mas aí começou a crescer muito. Sim, é a mesma coisa da Paty, eu acabava vendo coisas, porque aparece pra mim coisa do BookTok, e eu, sinceramente, não sou fã do gênero romance com esporte, naquelas capas, vamos dizer assim, que eu pessoalmente acho feia, aquelas capas não só do livro original lá do Rivalidade Ardente, mas da série da autora, tipo aquela capa que é tipo 2 personagens sem muitas características e tipo com a cor meio pastel, sabe? Eu não sou muito fã. Que eu acho sem graça, tanto é que eu achei a capa que a editorial colocou aqui bem melhor do que a original do lado dos Estados Unidos. Então eu sabia que existia, mas eu nunca fui muito atrás. Por causa da série, eu achei muito outras coisas interessantes. Eu descobri sobre um
um quadrinho, eu acho que a Alice também sabe o que eu tô falando, um quadrinho de patinação de lésbicas, ou também descobri sobre um livro de dança no século passado, que também envolve garotos e tal, coisas bem interessantes e tal. Então eu já sabia também, mas assim como a Paty, eu acabo ficando muito com o pé atrás nessas coisas, porque o único livro que eu gostei muito de coisa, vamos dizer assim, fora do Japão, da bolha ocidental, foi os livros da C.S. Packard, que é Príncipe Cativo, sabe? Então eu fiquei com 1000 pé atrás. Mas aí eu gostei. Sendo que a Spec, sendo que a autora sabe que ele é fujoso, então, tipo, ela não tá muito longe do que a gente já gosta. A C.S. Packard abertamente é otaku, tipo, fala que Fence, quando Fence foi publicado no Japão, ela fala, Fence foi publicado pra onde ele sempre estava destinado a ir, porque ela quis basicamente dizer que era pra ser um mangá gay de esporte. Porque, não dizendo que era, pelo que eu entendi, não era botando pra baixo quadrinhos sem serem mangás, mas sentido que foi de onde ela pensou que tava fazendo. Então, ela apela mais pra gente nesse sentido, porque ela fala mais com o público, vamos dizer assim, otaku. Então, mas como eu disse, eu gostei do livro, mas, e acho que como a Alice e a Paty já falaram, foi bem mais do mesmo, tipo, eu acho que eu vou conseguir ficar mais impressionado com a série em si, porque eu não costumo ver série live action. Tanto porque eu acho meio sem graça, no caso do Japão, tanto que eu não consigo gostar muito da dinâmica de atores, vamos dizer assim, no Japão, tirando alguns casos muito específicos. Então depois eu vou ver essa pra saber, mas no final foi bom, tipo assim, o saldo pra mim foi positivo. Não, sim, por exemplo, eu não tenho vontade de ler o livro, eu tô satisfeita com a série, do que o livro é ruim, o que eu vi da série não me dá vontade de ir atrás do livro, por assim dizer. Tanto que eu brinquei que o casal do Scott e do Kip, por mais que seja fofinho, a primeira coisa que passou na minha cabeça foi tipo, caralho, o livro deve ser muito chato, que deve ser exatamente o que eu tô pensando que é de fic. Então eu tenho zero vontade de ler, não quer dizer que é ruim, só tô dizendo que eu não tenho mais paciência com esse tipo de coisa. Pelo que eu vi nos comentários do caso desses dois, porque assim, tudo deles que é colocado na série é do livro deles, então eu não sei. Tanto a cena lá deles se beijando, que o Shane e o William veem e tal, e o William decide ir pra casa do Shane e tal, acontece no livro. Mas na série eles botam coisas que no livro são do livro do primeiro livro, que é o livro deles, do outro casal. E aí os comentários que eu vejo são tipo, a série fez coisa muito melhor do que o livro não fez, porque o livro em si não é tão bom, sabe? Se você já leu qualquer fanfic de Coffee Shop EU, você já sabe exatamente o que acontece nesse livro, então não tem muita novidade. Sim. Tipo assim, se você jogar no chat GPT e falar, me faz uma fanfic de cafeteria, vai ser esse livro. Eu não tô de sacanagem, é tudo básico. Eu tenho uma certa curiosidade de ler o livro, mas eu tenho certeza que eu vou achar um saco. Assim, eu já separei 200 livrinhos desse tipo de romance. É que assim, cara, é muito difícil, porque pra livro eu leio principalmente terror, sabe? Então se não tiver alguém morrendo, eu provavelmente vou ficar entediada. Aí eu separei uns livros desses pra ler, só que lésbico. Inclusive tem um que, desde antes de Heated Rivalry, eu já tinha visto ele, que é de futebol, aparentemente. Eu esqueci o nome dele em português, mas ele foi publicado aqui no Brasil. Eu tinha separado esse e um de vampiro, que pela capa me pareceu muito uma paródia de Crepúsculo. Mas lésbico, eu tinha separado esses pra eu ler. Eu não sei se eu vou chegar a ler alguma hora, mas enfim. Eu acho que pra mim o que acontece, que eu acho que uma coisa que eu comentei principalmente em Rivalidade Ardente, é que eu acho que, como eu falei, os clichês da série são meio que eu espero mais de fanfic do que de história comercial, por assim dizer. Porque eu falo, tem clichês que eu só pego em fanfic e tem clichês que eu só pego em histórias comerciais, tipo que nem... Quando eu vou ler um mangá BL, sei lá, da Kumoka Haruka ou da Kamura Sumika, eu tô esperando uma coisa. Quando eu tô lendo fanfic de Haikyuu, eu tô esperando outra. Então, tipo, o que eu falei, a minha vontade de ler Rivalidade é justamente com isso. Tem coisa que eu espero mais em fanfic do que em literatura comercial. Por exemplo, se eu for ver literatura comercial, tipo assim, por exemplo, eu tava lendo Órbita de Inverno. Pega pra mim, porque sim, tem coisa de fanfic no meio, mas tipo, é um set de sci-fi sobre colonialismo no espaço. Então, pra mim, fala coisas que me interessam. Além do romance, a dinâmica do casal é outra, não é uma dinâmica exatamente de fanfic, é uma dinâmica de um casal com clichês de romance aleatório. Então isso pega mais pra mim. Tanto que quando eu vou ler, vou muito mais, tipo, que nem eles falou que eu acho de terror. Eu sou muito fã de sci-fi, então eu procuro coisa de sci-fi, porque, tipo, eu quero ler mais sci-fi. E como eu falei,
E o Rivelli, a gente entra na minha piada de que eu não vejo coisa de fanfic de esporte, que eu não sei as regras. É por isso que eu nunca vejo coisa de beisebol. Cara, é exatamente isso, sabe? E hóquei, é que assim, hóquei é complicado porque tem regras. Meu anime de esporte preferido é o Amushi Pedal, porque é simples. Você passou com a bicicleta ali primeiro, você ganhou. Não tem ponto, não tem falta, não tem... Sabe, você chegou vivo, passou com a sua bike ali na linha de chegada, você ganhou. Agora hóquei, vôlei. Tá que eu gosto de Haikyuu, né? Mas vôlei sempre me deixou um pouco, tipo... a bola tem que bater X vezes. Sei lá, irmão, muito complicado, não tenho tempo, não. Outra coisa que eu falo que é mentalidade de fanfic, que tipo, a série já assume que você entende as regras do rock. Tipo, foda-se se você não entende, também não faz muita diferença. Mas a série já assume que você já sabe. Porque o que importa é, quem ganhou, quem perdeu e a final de campeonato. É só isso que importa. É assim, é porque o autor escreve lá dentro, né, do Canadá, então acho que ela vai pensando, estou escrevendo, quem vai ler vai ser umas meninas lá do Brasil, sabe? Mas assim, eu sou um pouco igual, tipo, eu tava vendo o episódio final da temporada lá de Medalist e tal, e patinação no gelo é outra coisa que eu fico o pessoal explicando os saltos e legal, foi um salto muito bonito, mas eu não sei o que aconteceu. Mas, pô, Medalista explica. Não, eles explicam. Explicam muito até, puta que pariu, Medalista tem muito texto. Não, eles explicam muito bem, mas no sentido como eles falou, tem regras demais, eu já cansei, sabe? É nesse sentido, não dizendo que não explica. Aí eu acho meio parte da piada do pessoal botando o namorado ou o marido. Vamos ver uma série de esporte. Tem esporte porra nenhuma na série, sabe? Sim. Tem, tipo, 3 finais de campeonato no span da série. Peraí, já tá 9 campeonatos. Nem sei que tinha acabado o outro. Fiquei meio assim. Pois é, o livro também é bem assim. Comentam sobre o esporte e tal, tipo, o que tá acontecendo, mas... E assim, como o livro não tem visual, obviamente, como na série... Eu senti que só comentaram bem raramente. Comentam coisas tipo, passes específicos, momentos do esporte que eu tinha que entender, mas eu fiquei bem, não me interessa pessoalmente saber disso, mas eu consigo entender pelo contexto, então tá beleza. Mas é bem assim. Agora, uma coisa que vocês comentaram, que a gente tava falando sobre os comentários das fanfics e tal, eu acho que é porque assim, a gente já é mais velho e tal, tipo, a gente acompanha BL e fanfic, shippagem faz muito tempo. Eu acho que é muita gente que não tinha contato com esse tipo de coisa e tá tendo pela primeira vez e é tipo, nossa, como a Paty disse, nossa, que legal e tal, enquanto a gente já tem tipo, eu adoro as metáforas com comida, infelizmente. Eu conheço esse restaurante, eu sei o que tem que eu quero comer, eu vou comer aqui, sabe? Eu vou pegar esse prato. Enquanto parece que o pessoal que começou a ver essas coisas por essa série tá indo num restaurante super chique com coisa diferente pela primeira vez, sabe? Então... É muito mentalidade de Baby Fujoshi que surgiu agora. Então, é tipo, você tem o seu restaurante preferido que você vai há 10 anos, e aí um dia um TikToker chegou lá e falou, gente, restaurante secreto. Aí, pronto, sabe? Todo mundo já sabe que o restaurante existe, não é escondido. O que eu fico meio e que a série chegou num ponto de sucesso nível Stranger Things de popular, é que acontece que chega muita gente que, tipo, é uma pessoa que pega a mídia, assim, muito superficialmente, não vai a fundo nessas coisas, gosta muito de rivalidade ardente, porque desperta sentimento de fujoshi, não sabe o que fazer com isso. E aí chega o ponto de ter várias pessoas que, tipo assim, nossa, olha o quão viciada eu sou na série, comprou uma camisa dos personagens, eu fiquei... Isso não é grande coisa. Tipo assim, você comprar a camisa com o nome do personagem, sabe? Foda-se. Todo mundo gostou de Haikyuu quer ter a camisa do Karasuno, sabe? Você viu Haikyuu, viu a primeira temporada, você quer a camisa do Karasuno. Você não é um fã super exagerado porque quer a camisa dos personagens, sabe? Inclusive, eu comentei com vocês, eu acho, no Blue Sky, quando eu fui pro bloquinho de carnaval com as minhas sobrinhas. Em fevereiro tinha uma menina passando lá, uma menina que eu acho uns 10 anos, com o uniforme de Haikyuu da Karasuno. Eu fiquei, que bonitinha e tal, mas tipo... É pra você ver o nível de popularidade do negócio, então é bem... E óbvio, isso não é uma crítica, né? A quem gosta é mais no sentido que não é uma novidade, sabe? Sim, é que eu acho que a popularidade da série não é um problema com a série sim, que a série seja popular, que a autora tenha muito sucesso, venda muitos livros, parabéns pra ela. Mas é muito o que a gente falou que eu vou voltar na questão da repercussão da série, justamente com o atrelamento de palavras e terminalidade de fandom de gente que, tipo assim, não chegou com o make. É uma coisa que a gente já vem comentando de o fandom ter crescido em popularidade, muita gente tentando em fandom, não necessariamente conhece as regras de fandom, conhece a etiqueta dessas comunidades online, chega, tipo, e vira o caos que tá agora. Que é isso que eu falei, quando saiu a matéria da New York e tem Fujoshi na subchamada, minha preocupação não é, tipo, a matéria falando da série. Tipo assim, virei, por que você tá expondo um negócio de uma subcultura de internet que as pessoas já costumam ver como estranho pra milhares de pessoas que nunca ouviram falar disso na vida, sabe?
Então é a preocupação natural. Porque, tipo, quem, sei lá, gostou da série, virou fã e quer conhecer mais do gênero, seja bem-vindo ao buraco, você nunca mais vai sair daqui. Mas minha preocupação é a galera que já chega querendo, tipo assim, que nem quando o Pânico ia em evento de anime pra ficar fazendo filmagem constrangedora com as pessoas, sabe? Eu não quero isso. É porque, assim, eu acho que a galera, acontece muito de, tipo, juntar tudo no mesmo balaio, sabe? No sentido, tipo, Fujoshi é todas essas mulheres que gostam de casal gay se beijando. E é bem isso, mas no sentido que tem universos diferentes. Tipo, você que vê casualmente... eu vou soar muito gatekeeper agora, então já perdoa quem se ofender, mas não tem o que fazer. Você que vê casualmente, vamos dizer assim, a temporada nova de One Piece que sai no Netflix... Você, como otaku, é uma coisa bem diferente de, sei lá, quem acompanha pra ver o anime que, sai no bloco do Noitamina de 1 da manhã com 12 episódios que algum diretor novato vai fazer, sabe? São coisas diferentes. Da mesma forma, a pessoa que tá vendo Rivalidade Ardente é bem diferente de, sei lá, muitas vezes. Pode ser a mesma pessoa, mas muitas vezes é diferente. Tipo, você vê Rivalidade Ardente, tá vendo o BLCK e são coisas diferentes. São mídias diferentes e muitas vezes são públicos e textualidades diferentes, sabe? E aí, quando junta tudo, é bem tipo como a parte disse, meu Deus. Sim, eu falo que Rivalidade Ardente tem literaturas um pouco mais em comum com mídia asiática do que outras séries de sucesso, tipo Hatsop, Love Simon, como eu já mencionei anteriormente. Porém, as expectativas ainda são diferentes, a mentalidade é diferente. Só porque tem interseções não quer dizer que, tipo, é o mesmo público que vai gostar. Tipo, a galera que vê Rivalidade Ardente, a gente pode jogar GIF no colo dessa pessoa, mas você não vai jogar da Kaite, sabe? Então tem que ter uma noção de diferença. E assim, a gente, ou quem consome BL há muito tempo, vai saber dessa diferença, sabe? Vai saber que, sei lá... Eu lembro de uma época que um amigo meu da universidade gostou de Yuri on Ice e recomendaram Killing Stalking pra ele, que era da mesma época. Eu fiquei... Gente, não faz isso não. Pelo amor de Deus, não. E tinha muita gente fazendo isso. Porque tem gay, mas são coisas completamente diferentes. É a mesma coisa de, sei lá, você recomendar 2 séries. Você recomendar, sei lá, Game of Thrones pra alguém que gostou... Eu não sei tanto de série, pra alguém que gostou de uma série aí popular mais leve, vamos dizer assim, do que Game of Thrones. Emily em Paris. Emily em Paris, meu Deus. É bem isso, sabe? Tipo, parece que você recomenda por ser mídias similares, sendo que nesse caso nem eram mídias similares, porque um era um quadrinho de outro país e outro era um anime, sabe? Então é bem isso, sabe? Junta tudo no mesmo balaio quando são diferentes. Sim, isso foi inclusive um dos problemas da matéria da New York que eu li. Que, tipo, a matéria em geral é bem pesquisada, tem um erro muito crasso de falar que Yuri on Ice era baseado no mangá quando é um anime original. Mas tirando isso, em geral, era bem pesquisado, mas tinha muito um tom na matéria, que é alguma coisa que me incomoda muito, principalmente de matéria jornalística sobre conteúdo de internet. É muito aquela coisa de, eu sou a primeira pessoa que tá entrando num safari virtual pra conhecer essas pessoas estranhas, sabe? É um tom que eu nunca gostei. Sim. E eu vi gente comentando, principalmente a menina do Fan Explaining, que é um podcast que tinha sobre cultura de fandom, que era muito focado em fandom ocidental, mas era um lugar que eu acompanhava. Ela falava que devia ter esse tipo de reportagem sobre fandom, mas o problema é que geralmente quem faz essa reportagem não é de fandom, ou não tem tempo nem recurso pra pesquisar de uma forma que seja satisfatória, sabe? Porque, tipo, eu não me importaria com uma matéria falar sobre cultura de fã e falar sobre fanfic numa matéria de alta circulação, porque a gente sabe que fanfic já tá na boca do povo, sabe? Já não é mais subcultura que já foi. Mas é muito uma questão de que as pessoas não têm, tipo, os recursos necessários pra fazer uma coisa que não seja justamente nesse tom de exploratório de querer mostrar algo no público maior que não sabe desse assunto e atrair gente que vai querer ficar no nosso pé enchendo o saco. Que é uma coisa que a comunidade, principalmente de fãs de BL hoje, já sofre há muito tempo, que a gente já fala, que o pessoal enche o nosso saco por qualquer coisa. Então, por mais que eu fique muito feliz, tipo, da série do momento ser uma série gay cheia de putaria, que é um sonho de muita gente, ainda assim tem sempre a repercussão negativa que pode vir com relação. Eu acho que a gente ainda tá no período positivo, que tá todo mundo, tipo, feliz com a série e não sei o quê, mas daqui a uns meses vai começar as críticas à série, ou falar que sexualiza muito, ou vai ficar criticando a representação do Ilia como um personagem russo, etc, etc. Isso vai acontecer, porque é o ciclo natural de toda obra super popular, de ter um backlash. Paty, eu odeio lhe dar más notícias, mas já aconteceu, é porque a gente não está no Twitter. Assim, o que eu já vi primeiro, teve a mesma coisa que aconteceu em Heartstopper, do pessoal, sei lá,
ai, mas será que esses atores são gays mesmo fazendo isso? Eu, tipo, gente, foda-se, sabe? Gente, deixa eles quietos. Pois é, tipo, não me interessa se eles são gays ou não. Contanto que eles não sejam, sei lá, apoiadores do... Eu não sei, homofóbicos. Eu ia dizer Trump, eu lembrei que a série do Canadá. Eu já ia cometer um erro crasso de geografia. Eu nem lembro quem é o primeiro-ministro do Canadá no momento, enfim. Contanto que eles não sejam homofóbicos, não tem problema, sabe? Ah, mas foi uma mulher que escreveu. Novamente, foda-se, tipo... Você pode ver que a própria autora falou na entrevista pra New York, e, tipo, ela parece muito consciente do papel dela, não, eu escrevi esse negócio aqui pra me divertir, eu acho legal. Ela mesma fala que ela escreveu o livro muito em resposta a uma insatisfação dela com a homofobia, justamente na comunidade rock, porque como todo meio de esporte é um meio muito homofóbico, e toda uma questão com isso, de dificuldades dos atores que provavelmente estão no armário, não existe nenhum jogador da associação de rock lá, não lembro o nome, que seja fora do armário. Isso já não acontece aqui. Isso é uma coisa que enrola vários meios de esporte, não só rock, então eu acho isso interessante. Sim, no Brasil a gente também vê isso. Não, no Brasil tem toda uma questão com isso, eu acho que o futebol ainda é mais complexo porque tem movimentos nos últimos anos de, principalmente, torcida organizada, tipo, tem a torcida organizada gay do time tal, que se organiza pra isso, faz campanha contra a homofobia, tem jogadores que falam sobre o assunto, tem jogador que já saiu do armário, tipo, tem várias coisas. Mas eu diria que como o meio rock é um esporte, entre aspas, menor, é uma comunidade mais, vamos dizer assim, mais centrada em si mesma do que futebol com um esporte gigante no mundo inteiro, sabe? Sim. É tipo assim, todas as pessoas meio que se conhecem, por assim dizer. Sim, sim. Eu vi muita gente falando bem disso, do tipo, escancarar essa homofobia que tem no meio e tal. Além do tipo, que legal, atletas LGBT estão tendo coragem pra falar que eles passaram por isso. Então, ao meu ver, essa questão da série nesse sentido é muito mais positivo. Outra coisa positiva que eu vi é que a autora, ela foi diagnosticada com Parkinson, alguma coisa assim, tipo... E aí a royalties da série ajudou ela a pagar e tal, e tipo, então isso também é muito legal, sabe? Então tudo que eu vi da série até agora foi, no geral, relativamente positivo, tanto pra comunidade quanto pra autora também. Aí, tipo, tem gente que reclamou do ator que faz o Shane, que, tipo, porque o Shane é um cara japonês-canadense, né? A mãe é japonesa, o pai é canadense. Ele não parece isso, e, tipo, claro, indo pro partido pro racismo de sempre. Eu mostrei isso pra Liz, falando que a série era apologia à Rússia, sendo que eu fiquei bem... Nossa, não tem nada a ver. Eu ia falar que eu vi uma crítica que era o contrário, falando da questão da mensagem homonacionalista, de botar o Ocidente, entre aspas, como corrigível em comparação à Rússia, que é o lugar que não se corrige. Sim. Aí eu fiquei tipo assim, caralho, eu entendo a discussão, eu entendo o ponto, uma hora eu posso ler sobre isso, mas tipo, não tô nesse momento pra ver esse tipo de análise dessa série, que eu acho uma série tão básica, mas é isso. Isso sou eu. Eu acho assim, quando eu tava lendo o livro, eu até comentei com a Alice que acabei vendo essas críticas quando eu fiquei tipo, pra mim, quando eu vou ler norte-americano e eu tô colocando tanto canadense quanto estadunidense no mesmo balaio, nesse sentido, quando eles vão escrever latino, russo ou qualquer pessoa do Oriente Médio e chinês, ultimamente chinês e japonês, eles muitas vezes têm uns tiques que eles mesmos não percebem. Então, quando eu fui lendo o livro, eu fui notando esse negócio de tipo, a Rússia atrasada. E isso não é negando que a Rússia tem leis que perseguem LGBT. Não é negando a realidade, gente. Mas tem isso. Mas assim, aí eu fui ler e eu já achei o contrário. Eu já achei gente falando que a série promovia amor à Rússia, vamos dizer assim, porque tinha um personagem russo. E era muito voltado àquela ideia. Que, tipo, aqui não há espaço pra discutir isso. Que era muito voltado à ideia de, tem um personagem russo sendo retratado positivamente, sendo que a Rússia invadiu a Crimeia e a Ucrânia. Tipo, eu acho que vocês estão esperando demais de uma série que a autora deve, sei lá, ter políticas relativamente liberais. Não me interessa saber o que a autora faz nesse momento, sabe? Tipo, tô esperando demais nesse momento. A série comenta muito pouco disso. É uma história que não vai retratar esse tipo de coisa. Tipo, tem um peso sobre a sexualidade do Ilya, principalmente quando o relacionamento dele fica mais sério. Que ele fica, se eu me assumir, eu não volto pra casa. Tipo assim, eu não posso voltar pra casa e tal. E ele tem muitos clichês, tipo assim, de personagens russos. Tipo assim, ele é filho de um membro de um militar ex-soviético. Ele bebe vodka pra caralho. Tipo assim, tem muitos estereótipos em cima dele que, tipo assim, como não é muito, vamos dizer, não é de mau tom, não é muito fora da regra, você meio que aceita porque o personagem é bem desenvolvido. Ele não é resumido a esses clichês. Então isso eu acho positivo. Eu vi um comentário de uma russa, ela só falando, tipo, eu achei muito fora da realidade que ele não usa apelido.
porque os russos têm aquela coisa de ter apelido. Falou assim, cara, ele chama o irmão dele pelo nome completo, ficou muito esquisito. Porque o normal seria você chamar seu irmão por um apelido, né? Mas fora isso, sei lá, né? Nesse caso, a gente pode fazer uma leitura de como ele não é próximo do irmão dele e não criou um apelido pro irmão dele. Pode ser feita essa leitura. Então, inclusive, eu reparei agora, porque eu assisti o último episódio agora há pouco, né, gente? Risos, mas uma coisa que eu reparei é que tem uma cena que chamam ele de Rosanov, né? E aí ele corrige, ele fala Ilya. E aí eu lembrei disso porque meu pai trabalhou muito com russo e ele falou que, tipo, isso era instruído pra ele na empresa de não chamar os russos pelo sobrenome, que eles ficam meio ofendidos, você tem que chamar pelo primeiro nome mesmo. Isso eu achei, tipo, dentro do que eu sei, sabe? É interessante. Sim, tanto que quando o relacionamento deles passa a ser só rivalidade pra algo mais íntimo, eles passam a usar os primeiros nomes um com os outros. Eles passam a chamar pelo primeiro nome. E apesar de que eu acho Rosanov um sobrenome muito legal. Mas é isso. Aí eu imagino que quando eu vi a série, deve ter algumas incongruências de como de fato é um russo, porque tá bem estereotipado, mas como ela tá bem desenvolvida, deixa quieto. Achei legal também que a outra personagem, que é a amiga dele, que é a Slevana, eu não lembro como é que fala. Svetlana, que é uma menina negra de cabelo cacheado. Achei legal dela ser uma personagem russa, tipo, não botar todo mundo como branco do olho azul. Achei isso legal. Uhum. Ela é uma ótima personagem. Eu acho que o cast feminino da série é legal, tipo, eu acho que a Rose, ela é uma personagem interessante. A amiga do Ilya também é uma personagem interessante. Eu acho que quando eles se separam e as meninas meio que, entre aspas, surgem pra ser o cast de apoio, elas são muito interessantes. Mas eu achei isso que eu falei, é bem assim, não é nada tipo, meu Deus, mas tipo, pro que apresenta e pro que é básico, faz bem, sabe? Podia ser muito pior. Podia ser bem, bem pior. Sim, é divertido, mas assim, pra gente é bem... legal. Ah, que legal. Vamos pra próxima, sabe? Terminei quando sair a segunda temporada, provavelmente todo mundo vai ver e tal, porque é divertido, mas é bem isso, sabe? Eu acho que é mais fácil que vai acontecer. As pessoas vão ver Rivalidade Ardente, aí é a minha questão. As pessoas vão sair da série, procurar outras mídias, vão ver outras séries, outros filmes, outros vão ficar igual certos fãs que ficaram procurando sarna pra se coçar e vão ficar alimentando coisas que a série não vai dar essas coisas e vai ficar criando altas expectativas pro novo livro ou pra nova temporada, porque a autora já tá fazendo um novo livro, eu acho que é focado no Shane e no Ilya, e ela tá pra lançar não sei quando, mas ela já está preparando um novo livro da série. Eu acho que já era pra lançar, mas ela justamente deu uma pausa e adiou por causa da doença dela, sabe? Sim. Mas ela tá escrevendo, pelo que eu sei. Eu acho que esse é o momento pra pessoa chegar até aqui, você, tipo, que é bom ver quem saiu de Rivalidade Ardente, quem quer ver em seguida, qual buraco você quer entrar após essa série, porque eu acho que tem algumas séries que podem falar pro fã de Rivalidade, tipo, mesmo o fã mais básico, eu acho que principalmente no BL, vai ter coisa que ela vai querer de vários sentidos, de vários clichês. Se você quer personagens tipo Ilya ou personagens tipo Shane, se você quer rivalidade de pessoas, se você quer mangás com alta cena de sexo, mas também com muito romance, vai ter isso tudo pra você, sabe? Você não vai sair de mãos vazias. Mas assim, eu também acho que existe... me lembra muito a discussão sobre quem lê o quê, sabe? Uns tempos atrás, no Twitter, é sempre no Twitter essas merdas. Isso antes do Twitter ser banido aqui no Brasil e voltar e tal... a discussão sobre, tipo, por que que... Eu acho que foi você, Alice, que me falou essa, ou a gente viu junta, no sentido de, tipo, por que que vocês não estão se importando mais com as lésbicas lerem esse Yuri, sabe? E a gente, mas não é toda lésbica que vai querer ler um mangá ou um quadrinho, porque tem gente que não gosta de quadrinhos, sabe? Tem gente que vai ver Rivalidade Ardente, não vai querer ler um mangá, não vai querer ver um anime, simplesmente porque não gosta. Não vou falar que às vezes tem preconceito, apesar de muitas vezes ter tanto com animação quanto quadrinho, especialmente por ser japonesa, mas... E tem gente que não vai gostar, sabe? Tipo, eu quero ler um livro, eu quero ver uma série, um filme com gente de verdade, sabe? Então eu acho que vai ter essa interseção, que vai ter gente talvez procurando quadrinho, vai ter gente procurando light novel, vai ter gente procurando mangá, anime, mas não sei se vai ser tanto... A gente não vai ver um êxodo tanto disso, porque, como você disse, Paty, quadrinho ainda é muito visto como sub-área e mangá e anime ainda é muito pior, sabe? Exatamente. Sim, eu acho que tem mais chance dessa série trazer mais um novo fluxo de pessoas pro meio dos livros, tipo livros de romance gay, porque tá crescendo, tem sua força no mercado principalmente americano, ocidental de literatura. E talvez essas pessoas caiam no Danbei, porque também tem muita base com livro, sabe? Então, tipo, dá pra relacionar porque é tudo livro, mas... pode entrar no meio do Danmei, eu acho que quadrinho nem tanto.
Eu não acho que vai ser igual ao Hero Ice, porque o Hero Ice trouxe uma toda nova leva de pessoas que queriam conhecer mais de mídia, de BLs, caralho, porque a já era animação, então já era meio caminho andado. A Rivalidade Ardente não tem isso. Eu acho que vai ser muito mais pro meio dos livros, que vai ter uma questão positiva, porque série é sempre complicado, sabe? Série sempre demora pra sair as coisas, então eu acho que vai ser muito bom pra livro. Eu acho que é um tipo de... Por exemplo, a Rivalidade Ardente entrou na lista dos mais vendidos quando saiu aqui no Brasil, então eu acho que esse sucesso vai continuar. Vai ter uma edição para outro livro do gênero. Eu acho que esse é o momento que muitas editoras vão poder ou lançar coisa nova ou requentar coisa que eles já têm, porque eu acho que isso é maravilhoso. Eu acho que esse é o paradigma futuro. Não vou reclamar, tipo, eu imagino que vai surgir umas fujôs de fato, que vai querer ler BL ou ver dorama ou coisa tipo saindo de Rivalidade Ardente, mas eu vejo como uma minoria. Mas como comentei antes, seja bem-vindo. Se você tiver interesse, bem-vindo ao buraco, você nunca mais vai sair daqui. Aí, eu queria falar que a gente tem bastante resenha e lista de recomendação no nosso site. E Blimecast também, a gente tem algumas coisas, mas é mais focado em trope. Mas assim, se você conheceu o Blime por esse episódio, porque eu tô pensando que ele vai sair um pouco da bolha, dá uma olhada, sinta-se à vontade, qualquer coisa, tamo aqui. Não é isso, se você conhecer o Blime se você conhecer o nosso Blime agora pelo Blimecast, seja bem-vindo, sempre tem recomendações pra todo mundo, mas não se sinta coada, é um meio muito grande, mas eu acho que você chegou num meio maravilhoso, num momento muito bom, porque eu acho que Rivalidade Ardente vai ajudar a alavancar outras coisas pra anime e mangá. Eu acho que por mais que não seja o mesmo público, vai ficar uma galera, pô, nossa, putaria gay vende, quem imaginava? Então, quem diria, né? Quem diria, né? A gente tá falando isso há tanto tempo, finalmente ouviram, mas ok. Pois é. A gente quer putaria gay, a gente vai vender, a gente vai atrás, gente. Mas acho que a recomendação final no final a gente recomenda a série, né? Tanto a série quanto o livro, se você se interessou, vá atrás. Sim, eu achei muito bom. Sim, eu ia falar que... Eu não sei o livro, mas a série eu falo que é um muito seguro 7 de 10. Assim, você não vai sair insatisfeito vendo. Eu vou esperar ver a série pra... Eu acho que a série deve melhorar muita coisa que o livro faz, mas eu saí gostando do casal. No sentido, queria ver mais deles, mas não vou atrás do livro agora. Eu acho que eu vou esperar ver a série e esperar uma segunda temporada. Mas eu acho que eu tô com a parte, assim. Tipo, é legal, é divertido. Assim... Falando de um lado extremamente sexualizador de homens, mas a gente tá aqui pra apoiar a misandria. Não, mas falando sério, os atores são muito bonitos, então, tipo assim... Se você não gosta de homem, mas, tipo, o que é válido, tipo assim, estou aqui pra defender as lésbicas vendo isso, porque eu vi muito comentário idiota. Eu estou aqui pra defender as lésbicas vendo essa série gay, seja 2D, seja 3D. Mas, enfim, se você não gosta de homem, mas gosta de ver cena de sexo bonitinha, bem feita, amorzinho e tal, veja. Se você gosta de homem, seja você homem, mulher, outra gênero, e quer ver homem bonito se pegando, parece interessante. Então... É isso, sabe? É pra todo mundo. Eu só tenho medo mesmo do que vai trazer depois, não tanto com a série, mas com o fandom mesmo, como vocês falaram. Não, sim, o pessoal falou que o fandom já foi pra casa do caralho há muito tempo, então... Mas isso, acho que isso não é exclusividade dessa série. A gente já tá fora do Twitter, já estamos com meio caminho andado pra evitar essa galera, né? Então... Assim, quando aparece Chorime pra mim é do TikTok, não é nem mais do Twitter, eu consegui me livrar. Mas boa sorte pra quem ainda está lá. Cuide da sua saúde mental. E eu acho que esses são os nossos comentários finais. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Lembrando que o Blimecast só é possível graças aos nossos apoiadores, do nosso Apoia-se. Quem faz parte do nosso Apoia-se tem acesso antecipado ao Blimecast, tem acesso ao nosso Discord, você pode bater papo com a gente, fazer comentários da série. Eu fiquei fazendo comentário o tempo todo que eu tava assistindo na série, então tem vários comentários meus e coisas aleatórias de eu falando. Eu reclamando das paredes de vidro por vários momentos. E falando da bunda do Ilia, comentários principais da série. Mas é isso, muito obrigada pra quem ouviu até agora. Tenha um bom dia, boa tarde, boa noite. Até a próxima e bye bye! Tchau! O Blimecast só é possível graças aos nossos apoiadores e uma nova recompensa do nosso apoio e agradecimento ao final de cada Blimecast para os apoiadores do Bolo de Limão, nossa categoria mais alta. Aqui vão seus nomes: Larissa Kaori Takara, Endrice Alves Souza dos Santos, Ana Luísa Lungden, Ana Lia Shen, Aline Fonseca, Poke Sukiro, Milei Mei, Yara Rivelli, Caroline Mendes da Silva, Fernanda Satori, Anderson Nori Nunes, Érica Fernandes e Celeste Lacre. Muito obrigada e até a próxima!